We're gonna throw down some punches, we might get knocked on the ground. We're gonna use our hot dope. Vocês, espero e creio que vocês estejam muito bem. Um testemunho profundo, impactante, que mudou a minha vida. É isso que eu quero falar para vocês hoje aqui. Fica até o final, para que você possa entender um pouquinho melhor o que o Senhor tem feito ao meu coração, à minha alma, ao meu ser, e tem transformado a vida das pessoas, e inspirado pessoas ao meu redor, indiretamente e diretamente. Então, queridos, é algo tão profundo assim como o Senhor, Ele fala conosco, né, de uma forma diferente, sabe? Porque Deus, Ele conhece a nossa história, sabe? Ele sabe tudo que eu já passei, sabe? Aquelas marcas, as dores que ficou em mim, sabe? Coisas assim profundas da infância, da pré-adolescência, na adolescência, na juventude, percas, abandonos, traições, rejeições, tantas coisas que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E Ele conhece a nossa história, Ele sabe tudo que nós passamos. Ele sabe as marcas, as dores que ficaram em nós. E a dor, muitas vezes nas situações, no abandono, numa rejeição, como eu passei, e creio que muitos de vocês estão nos acompanhando aí, também viveu, é uma dor que ela não passa. A gente acha assim que o abandono de alguém, a indiferença de alguém, sabe, a rejeição de alguém, a gente acha que a gente nunca vai esquecer. Mas aquilo foi uma marca que fica em nós. E chega um momento que a gente vai perdendo a fé. A fé diminuía e a dor só aumentava. E aí você vai ficando num estágio assim, vai querendo dar indícios e começar a viver as doenças psicossomáticas, né? A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, esse tipo de coisa vai querendo entrar dentro da sua vida. Você quer ficar sozinho, você não quer sair, você não quer viver no meio da sociedade, né? E muitas vezes você para de falar, você vai vivendo no automático. E dentro de mim, durante muitos desses momentos, minha alma só gritava. E não havia nada que me trouxesse paz. Mas chegou um momento assim crucial, onde o Senhor foi um divisor de águas, onde Ele chega e ele estende a mão, como aquele louvor abençoador. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a tua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Foi quando Jesus tocou em minha vida, e quando Ele chegou de uma forma avassaladora, Ele começou a colocar remédio nas minhas feridas, e tudo aquilo que doía tanto, com a presença dEle, foi diminuindo aos poucos, e foi virando uma cicatriz. Cicatriz que me fortaleceu, que a princípio eu não entendia, fui deixando o tempo passar, fui levando, né, os dias, as atividades e deixando Deus cuidar, porque às vezes as coisas nem estão acontecendo do jeito que a nossa cabeça está vendo. E muitas vezes eu enxergava as coisas como se eu estivesse num turbilhão e não era nada daquilo. Não sei se isso já aconteceu com você, mas quando Jesus ele entrou na minha vida, estendeu a mão, eu senti aquele amor, aquela acolhida, aquela paz, aquela graça imerecida. Aí uma nova história começou em mim. E daquela dor, de tudo aquilo que eu achava que era rejeição, não era nada daquilo. Aquilo só virou uma cicatriz. Jesus, ele veio, ele foi o remédio que me fez viver. E tudo que eu perdi, o Senhor me devolveu. E quando a gente usa essa frase, tudo que eu perdi, o Senhor me devolveu, a gente pensa em bens materiais, pensa em pessoas, pensa em amor, pensa em as coisas tangíveis. Mas quando a gente coloca diante do Senhor as nossas dores, e Ele
cura essas feridas, né? Ele é um remédio e ele nos faz viver, e aí ele devolve, o que ele devolve é uma graça tão poderosa, tão imerecida, e você começa a entender que nada nessa existência tem mais importância do que a presença do Senhor. Alguém me abandonou? Alguém foi embora e me deixou? Isso dói, isso é dolorido, isso é difícil, mas o Senhor está conosco. O choro vai, como diz o Salmo 30, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã, porque é o Senhor que nos sustenta. O nosso amor tem que ser primeiramente na vertical para depois na horizontal, e nós fazemos completamente o oposto. Nós vivemos tudo na horizontal, depois quando a coisa está apertando, está ficando difícil, a gente corre para o vertical. E é aí que o Senhor tem me mostrado ao longo de todos esses anos, diante da tua graça e da presença dele, desde a minha adolescência, que tudo que eu perdi, que eu achava que eu perdi, ele me devolveu, porque o que eu precisava não era nada daquilo, mas sim a presença, a graça manifesta desse Deus poderoso. E ele me fez esquecer de tudo que aconteceu, e foi passando o tempo, até hoje, muitas coisas ele vai me ajudando a esquecer, vai me ajudando a não sentir mais aquela dor, vai me ajudando a perdoar as pessoas, a liberar o perdão, a me desconectar de tudo que está na horizontal e me conectando na vertical. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar esse Deus poderoso. Então esse testemunho, ele fala não sobre as coisas que eu perdi, quem me rejeitou, quem não me ajudou, quem não me estendeu a mão, quem não esteve ao meu lado nos momentos de dor, de dificuldade, não. Esse testemunho, ele fala sobre você encontrar um relacionamento na vertical, que é com o Pai, Filho e Espírito Santo, e esse relacionamento se conectar de uma forma, como diz lá em Mateus 6,33, ele fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas. Sabe por quê, queridos? Todas as dores deste mundo, elas virão. De tempos em tempos, coisas acontecerão na sua trajetória de vida, na sua jornada. Mas quando você tem um relacionamento sincero, tá? Na vertical com o Senhor, quando você, qualquer coisa que você possa viver, você fala, o Senhor está comigo. Tá difícil, o Senhor me ajuda. Senhor, estende a sua mão. Senhor, eu não consigo sentir, me ajuda, eu preciso de ti. E você chora, e você se derrama, e você pede a graça, o Senhor vai te confortando. Ele faz você adormecer, ele faz você chorar, ele faz vir pessoas para te agradar. Ele faz o sobrenatural acontecer, sabe por quê? Porque quando uma nova história começa em nós, e toda dor, ela resta só uma cicatriz, nós entendemos que Jesus, ele é o remédio que nos faz viver. E tudo que a gente perdeu, o Senhor devolveu, porque nós temos entendimento que não é na horizontal, é na vertical. Ele faz esquecer, você conviver com tudo aquilo, se tornando mais forte, com mais poder, com mais autoridade dentro do teu coração. E hoje, assim como eu tenho certeza que você vai contar aqui nos comentários para mim. Você tem mais de 1000 motivos para adorar a Deus, porque você sabe que Ele é seu Criador. Ele te criou, Ele te fez. E tudo que Ele faz tem um propósito para alcançar aquilo que Ele deseja fazer sobre a tua vida. E Ele tem me usado poderosamente para tocar corações, inspirar as pessoas. Isso em alguns lugares onde eu vou, isso pela internet, o Senhor tem falado profundamente para compartilhar algumas coisas com vocês, porque é algo que exala dentro do meu coração, e assim como Ele tem me ajudado, isso também pode ajudar você que está assistindo esse vídeo agora. Então compartilhe com alguém que você vê que está precisando, que a pessoa ainda está muito conectada nessas coisas aqui, e muitas vezes, querido, assim como aconteceu comigo, a gente fica achando que o controle está em nós, que é nós que podemos fazer coisas para acontecer. Há coisas que você pode fazer, mas há muitas coisas que só o Senhor pode fazer através da tua vida. Então tenha fé, confie, creia, acredite, porque o Senhor é contigo. Que Ele continue te abençoando poderosamente, te iluminando os teus caminhos, porque Ele é um Deus poderoso, impossível, do sobrenatural. Que Deus abençoe sua vida, tua casa, tua história, te ilumine ontem, hoje, amanhã e sempre. E Ele continua fazendo em nós, por nós e através de nós. Senhor, abençoa agora essa pessoa que chegou nesse vídeo, Pai.
essa pessoa que não tem entendido, Senhor, e tem se conectado muito ao horizontal, às coisas desse mundo, que o Senhor possa, Senhor, tocar o coração dela, visitar a casa, visitar a família, que o Senhor possa, Senhor, entrar na mente, no coração, na alma, Senhor, e com teu Espírito dar uma força, um renovo, para que ela possa continuar crendo que o Senhor está com ela, assim como o Senhor esteve comigo todos esses anos. Então eu te agradeço, Senhor, te agradeço por me